Irmãos, Mateus capítulo 8. Vamos tentar avançar um pouquinho mais. 8:28. 8:28. Tentar avançar o quanto nós pudermos, né? Vai gravar? Tá gravando. Na última oportunidade nós terminamos quando o Senhor ele manifesta a sua autoridade com relação à natureza, né? Aquela tempestade que acontecia naquele mar, porque ele tinha falado para os discípulos, né? Como cita Marcos, essa mesma passagem paralela. O Senhor tinha falado, passemos para o outro lado, né? Passemos para outra margem. E nada poderia impedir o Senhor de chegar na outra margem, né? Jesus falou que ia para o outro lado, e no outro lado ele chegou. E o Senhor estava no meio daquela tempestade ali, aquela tempestade que era anormal, porque os profissionais da pesca estavam atemorizados, né? Então não era algo normal que estava acontecendo ali. E o Senhor foi acordado por aqueles discípulos por um clamor de incredulidade, né? Aquele clamor acordou o Senhor, e o Senhor aquietou o vento, acalmou o mar e fez grande bonança, né? Mas o Senhor repreende os discípulos e fala com eles, por que sois tímidos? Homens de pouca fé. Então ali o Senhor contava com a fé dos discípulos, porque os discípulos já haviam visto muitas coisas com o Senhor, curas, milagres, prodígios, ensinamentos. Então o Senhor esperava deles uma fé correspondente e eles não manifestaram essa fé, né? Lá em Apocalipse, para que nós possamos ganhar um pouquinho mais com essa passagem da semana passada, né? Apocalipse capítulo 21. Versículo 8. Como é que fala lá, irmãos? 21. Porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então aqui no versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse, a primeira coisa que ele fala aí, quanto porém aos covardes, né? Em outras traduções fala tímidos. E o Senhor repreende os discípulos dizendo, por que sois tímidos? E por que não tendes fé? O Senhor exigia algo deles, irmãos. Um mínimo de fé, de acordo com o que o Senhor já tinha mostrado para eles. E aqui em Apocalipse se fala que os covardes, os tímidos, a parte deles é no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tímido no caso aqui é o que tem pouca fé. No caso. Sim. Então o Senhor nos faz esse alerta, né? Nessa noite. Porque nós não podemos ser tímidos na fé, irmãos. Nós temos que expressar uma fé corajosa. Uma fé que não se assusta frente aos problemas dessa vida. Frente às circunstâncias que se apresentam, irmãos. A fé é algo que agrada ao Senhor. E sem fé nós não podemos agradar ao Senhor. Mas os discípulos aqui se mostraram tímidos. Eles não puderam guardar uma quietude, uma paz, assim como o Senhor que estava dormindo ali atrás do barco, naquela tempestade. Porque o Senhor falou para eles, passemos para o outro lado. O Senhor sabia que ia chegar do outro lado. E o Senhor também sabia o que esperava ele lá do outro lado. Porque o Senhor ele não dá viagem perdida, né? Ele tinha um propósito do outro lado daquela margem. Mas aconteceu algo tremendo aqui nesse mar, irmãos. O irmão Campbell Morgan ele fala que entidades malignas podem ter provocado aquela tempestade. Porque ele chegou do outro lado
Quem ele encontrou lá? Um homem endemoniado. Mateus fala que eram 2 homens. Marcos e Lucas falam que era um homem. Mas nisso não há contradição, né? Porque Marcos e Lucas, eles dão ênfase. Parece que aquele homem que estava mais furioso, né? Enquanto Mateus relatam que eram 2. Não há contradição nisso, né? Então, naquele outro lado, existia um homem, como nós vamos ler aqui, que estava possesso de uma legião de demônios, né? Versículo 28 de Mateus, capítulo 8. Tendo eles chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E estes gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Veste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou do despenhadeiro abaixo, para dentro do mar. E nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Então o Senhor sabia que lá do outro lado, ele sabia o que o aguardava do outro lado. E esses espíritos imundos também sabiam que Jesus estava indo para lá. Então é muito possível, como falam alguns irmãos, que essa tempestade tenha sido provocada por esses espíritos imundos. Desse endemoniado que estava ali do outro lado, como fala Marcos, como fala Lucas, nós vamos tocar nessas passagens. Ele vivia entre os sepulcros, ninguém poderia passar por aquele caminho. Ele vivia isolado da sua família, isolado da sociedade. E Marcos vai falar que, quando o Senhor pergunta qual é o nome dele, pergunta para o homem, aquele homem vai responder, ou os espíritos vão responder que o nome deles é Legião. Legião, irmãos, se nós formos tomar por padrão uma legião romana, de soldados romanos, uma legião romana, alguns falam que tinham 6.000 soldados. Outros falam que era 4.500, 4.800. Esse número varia. Mas seja 4.000 e pouco, seja 6.000, é muita coisa, né? É muito demônio. É muito demônio. E mesmo se não for isso, O que a gente percebe aí em Marcos, se eu não me engano, que fala que eram quase 2.000 porcos. Então, no mínimo isso que eu era ia falar quase agora. Se não formos contar com isso, né? Deve ter entrado 2 em cada porco. Marcos fala que eram 2.000 porcos. E o espírito, ele entra em um corpo só. Ele não pode controlar 2 corpos no espírito imundo. Então era no mínimo 2.000 espíritos dentro de uma pessoa, irmãos. Dentro de uma pessoa. E ninguém poderia passar por aquele caminho que aquele endemoniado estava. Ninguém, irmãos. Ele era furioso. As pessoas tentavam amarrar ele, não conseguia porque ele se livrava. E o Senhor, depois de enfrentar uma tempestade, tem que enfrentar demônios furiosos. O Senhor não teve descanso enquanto no seu ministério aqui na terra. Mas enquanto ninguém poderia passar por aquele caminho, o caminho foi até ele. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando o Senhor chega naquela margem, aqueles espíritos imundos ficam mansinhos. Cadê a fúria deles? Inclusive Marcos fala que eles adoraram. Quem adorou? Foi o homem ou foram os espíritos imundos que adoraram o Senhor? Há uma controvérsia aí, mas vamos chegar lá. Então, irmãos, nós não podemos ser tímidos. Enfrentando tempestade, enfrentando demônios, nós não podemos ser tímidos, irmãos. A nossa fé tem que ser uma fé que persevera. Tem que ser uma fé que tem um alvo, tem um propósito. É uma fé que confia.
Porque tudo foi nos dado, irmãos, como foi dado para os discípulos. O Senhor vai exigir dele aquilo que ele deu. E o que foi dado para nós, irmãos? Porque nós fomos chamados para uma guerra. Nós fomos arregimentados para uma guerra. Nós temos que ter isso dentro de nós. Nós não estamos aqui para nos deliciarmos com esse mundo, para sentirmos prazer, sermos hedonistas e buscarmos somente o prazer. Nós fomos alistados para uma guerra. E para essa guerra, o Senhor nos deu armas. Para que nós batalhássemos nessa guerra. Né? Como está lá em Efésios, né? Capítulo 6, né? Versículo 10. Alguém pode citar quais são as armas lá, que eu não sei de cor? Eu não sei de cor, eu tenho que abrir para ver. É o capacete da... Aí, tem que ler, né? Tem que ler, né? Tem que ler. Foi nos dado armas, irmãos. E nós temos que usar essas armas. Efésios 6, 10. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas de Satanás. Ou do diabo, né? Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra potestades e principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta, irmãos. Nós fomos chamados para uma luta, para uma batalha e para uma guerra. Contra principados, contra potestades, contra dominadores, espíritos do mal, malignos, irmãos. Nós fomos chamados para isso. E os discípulos estavam ali com Jesus, enfrentando esses espíritos malignos, esses espíritos imundos. E o Senhor nos dá essas ferramentas aqui, irmãos, que ele fala aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa caminhada aqui na Terra, depois que fomos arregimentados para um exército. Nós fazemos parte de um exército. Então nós não podemos ser tímidos, irmãos, na fé. O soldado ele tem que enfrentar o seu inimigo na batalha. Um soldado tímido é uma desonra, irmãos. Um soldado que foge do inimigo é uma desonra. O que acontece com o soldado que deserta? Numa guerra. Ponte marcial. Nós não podemos ser tímidos. Temos que ser corajosos, irmão. Corajosos. Nada tem que nos parar. Nada pode nos parar. Nada, irmãos, pode nos parar. Amém? Amém. Que a nossa fé possa ser uma fé arraigada, alicerçada, e que nada nos pare. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Voltando aqui para Mateus, irmãos. Jesus foi lá para o outro lado. Ele foi lá para o outro lado por causa de um homem. Um homem. Ele sabia o que esperava lá. E por causa de um homem, ele enfrentou uma tempestade. Ele enfrenta demônios. E ele chega lá. Ninguém podia, irmãos, levar aquele homem à presença de Jesus. Assim como nós vimos anteriormente, aquele servo do centurião, alguns foram rogar por ele. Depois, lá na casa de Pedro, fala que muitos eram levados até Jesus.
Mas esse homem aqui endemoniado, ninguém podia levar ele a Jesus. Porque ninguém podia chegar perto dele. Então, quando alguém pode levar alguém a Jesus, amém. Jesus recebe. Jesus cura. Mas também quando essa pessoa não pode chegar até o Senhor vai até ele. Porque ninguém poderia segurar esse homem aqui. Então Jesus, sabendo essa mazela, conhecendo, o Senhor quer mostrar misericórdia. E esse povo de Gadara era um povo gentil. Nós sabemos disso porque era um povo que criava porcos. E o gentil não podia nem tocar em porco, né? O judeu não podia nem tocar em porco, né? Então, eram gentios. Mas o Senhor vai lá e demonstra a sua misericórdia, já nos falando para nós que Ele iria nos resgatar. Nós estávamos afastados, irmãos, do Senhor. Nós não poderíamos chegar até o Senhor. Então esse endemoniado aqui, gadareno, é figura dos gentios. Porque foi o Senhor que veio até nós. E o Senhor enfrentou muitas coisas, irmãos, para vir até nós. O Senhor enfrentou Satanás. O Senhor enfrentou a oposição dos judeus. O Senhor enfrentou morte na cruz. O Senhor enfrentou açoites para que Ele pudesse vir até nós, irmãos. Irmãos, se nós pudermos enxergar o que o Senhor fez por esse homem e o que ele simboliza para nós, irmãos. O que o Senhor teve que fazer para chegar até nós, irmãos. Ele se fez homem. Ele era Deus. Ele se fez servo. Ele foi se rebaixando para chegar até nós. Ele enfrentou o inimigo. Ele enfrentou a serpente. Ele enfrentou a cruz, irmãos. Somente para nos alcançar. Para alcançar cada um de nós, irmãos. Louvado seja o Senhor. Amém. Podemos ouvir um glória nessa noite, irmãos? Jesus é o Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Ele é o vitorioso. E Ele nos alcançou e mostrou misericórdia para nós. Amém, irmãos? Então o Senhor enfrentou tudo e veio ao nosso encontro, né? Ele saiu da fúria do mar para a fúria dos demônios. E os demônios ficaram mansinhos na sua presença. Tranquilos. Marcos capítulo 5. Como a Aline falou, né? É uma passagem paralela. Marcos capítulo 5, versículo 6. Algum irmão pode ler? Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Correu e o adorou. Quem adorou Jesus aqui? Foi o homem ou foi os demônios que estavam no homem? Demônio. Foram os demônios, né? Os demônios adoraram o Senhor. Porque no versículo 5 fala assim: andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Aquele homem gadareno, por ele só, ele não sabia quem era Jesus. Ele não sabia. Ele não tinha força, né? Ele não tinha força. Preso. Ele estava preso, aprisionado. Mas os espíritos imundos, eles sabiam quem era Jesus. Alguns irmãos falam que foram eles que produziram aquela tempestade no mar, né? Para impedir o Senhor de chegar até o outro lado. Mas não impediram, o Senhor chegou. E eles adoram o Senhor, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhes dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Você vê que conversava com os demônios, né? Falou com os demônios. Não em nenhum momento com o homem, né? Não como o Edir Macedo faz, né? Entrevistando. Não. Mas ele falou com os demônios. Isso tem motivo, irmãos. O porquê que ele falou com os demônios. Mas um pouco mais na frente nós vamos ver, se der tempo, né? Oi? De Macedo que entrevistando os demônios. Sim. E ele fala: legião é o meu nome, porque somos muitos. E como a gente falou anteriormente, uma legião, podemos contar aí
4.000, que seja 2.000, né? Vamos contar com o número dos porcos. É muito demônio dentro de um homem, irmão. É muita coisa. Dessa Então, pode falar. Pode falar. Dessa passagem que eles devem tirar para essa questão de ficar entrevistando demônios por aí. Não, isso vem de antigamente. A gente vai tocar nesse assunto aí, de onde vem isso aí. Então, lá em Filipenses, capítulo 2, irmãos, conhecem a passagem? Fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Então, esses demônios aqui simplesmente estão cumprindo uma profecia. Né? Todo joelho se dobrará. E eles adoraram o Senhor, confessando que ele era o Filho de Deus. Os demônios confessaram que ele era o Filho de Deus. O Senhor esperava isso do seu próprio povo, dos judeus. Que eles confessassem que ele era o Filho de Deus. Para isso ele se manifestou. Para isso Mateus faz esses relatos, irmãos. De forma progressiva, relatando os milagres do Senhor. Nós temos que lembrar que o Evangelho de Mateus não foi escrito de forma cronológica, de acordo com os fatos. Ele não é escrito com uma sequência cronológica. Diferente do Evangelho de Lucas. Se nós quisermos saber os fatos que aconteceram passo a passo, devemos ir a Lucas. Lucas ele fez um estudo minucioso e escreveu conforme os fatos iam acontecendo. Mateus ele não tem essa preocupação porque ele quer mostrar Jesus como rei, como Messias prometido. Então ele quer convencer os judeus da messianidade de Cristo. Então ele vem mostrar esses milagres de forma progressiva para que os judeus creiam que Jesus era o rei prometido, o Filho de Deus, o filho de Davi. Então nós temos que fazer sempre essa diferença, para que nós não fiquemos confundidos, né? Então, irmãos, como já falamos, a questão da legião, né? Jesus era reconhecido pelos demônios como Filho de Deus. Os demônios creem e tremem, como fala Tiago, né? Também os demônios creem e estremecem, Tiago 2,19. Então eles confessaram que Jesus era o Filho de Deus. E lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8, fala que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O Senhor vai lá, atravessa o mar, enfrenta uma tempestade, se encontra com aquele demoniado, pergunta qual o nome daqueles espíritos imundos, e eles falam legião, porque somos muitos. Foi lá só para isso. Foi lá só para isso. Aqueles espíritos imundos rogam ao Senhor, porque eles queriam ficar naquela região, naquele país, e rogam para o Senhor deixar eles entrarem nos porcos. O Senhor permite que eles entrem nos porcos. Aqueles porcos se precipitam num despenhadeiro, morrem no mar. O dono daqueles porcos, dos porqueiros, assustados, vão até a cidade, contam tudo o que aconteceu ao endemoniado. Aquele povo vem ao encontro de Jesus, com medo, como fala Marcos, né? E roga para o Senhor: Senhor, saia daqui. Pedem para o Senhor ir embora. Não reconheceram o Senhor como Filho de Deus, como fizeram aqueles demônios. E pedem para o Senhor ir embora. Quando eles fazem isso, aquele homem vai até o Senhor. Aqui em Mateus ele não relata, mas lá em Marcos ele relata. Vamos lá. Marcos capítulo 5. Aquele endemoniado vai até o Senhor. Versículo 18, capítulo 5. E entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Então o Senhor não dá viagem perdida. O Senhor, como eu já falei anteriormente, ele é um gentleman.
ele não vai ficar no lugar que ele não é convidado, irmãos. Se aquelas pessoas não queriam que o Senhor ficasse ali, ele não ia forçar, ele iria se retirar. No Apocalipse fala que o Senhor bate, né? Eis que estou à porta e bato. Ele não arromba a porta. Se abrir, ele entra. Se não abrir, ele não entra, irmãos. Então aquele povo não queria que ele ficasse ali. Então ele se retira. E aquele endemoniado quer ir com o Senhor. Mas o Senhor não permite. Não, fique aqui. E anuncia tudo que eu te fiz. A compaixão que eu tive de ti. E aquele homem começou a anunciar, irmãos. Então o Senhor não dá viagem perdida. Ele foi lá por causa de um homem. E deixou ali um mensageiro. Um proclamador do Evangelho. Um ex-endemoniado. Um que tinha uma legião de demônios, irmãos. Agora se torna um evangelista do Senhor. Tu imagina o testemunho dele, né? Eu era ex-demoniado. É. Mas não era só ex-endemoniado, não, Eu mas. sabia, porque todo mundo via como que ele era. É. Nem nas correntes segurava ele. Ninguém passava pelo caminho. Ele era tranca-rua, né? Ninguém passava por ali. Eu fiquei imaginando, gente. Ele As foi lá pessoas dar olhando testemunho. ele depois, né? Limpo, que ele Ele era. não sabia ele era- pregar, né? Não sabia dar o testemunho do que ele se aconteceu com ele. machucava, ele era nu, no meio do sepulcro, né? Totalmente violento. De repente o cara limpo, sã, né? As pessoas admiravam, só de olhar pra ele. Imagina o testemunho, né? Muita Grande glória. testemunho. Então o Senhor não dá viagem perdida, não, irmão. O Senhor não faz Esse aí, nada maluco. por acaso. Através de um homem, o Senhor ganhou Os vários. caras nem sabiam que ele era demônio, acho que ele era maluco, né? Pensava que ele era maluco. Como não dá, Porque ele não conhecia Deus, né? Pensava que a vida não. Pior que existia na cidade. Não é. O pior que tinha. Porque a Bíblia não relata um homem com tanto demônio assim igual esse. Eu Não. acho que esse foi demais. no mínimo 2000, né? No mínimo. Ninguém Não, poderia é expulsar muita coisa. um demônio dessa pessoa. Já pensou 2000 demônios num cara só, meu irmão? Imagina. É muita né? perturbação. É. Mas sabe uma coisa? Às vezes eu penso nisso, né? As pessoas às vezes têm essa dúvida que o Espírito Santo habita em nós. Bom, como é que cabe 2000 demônios dentro de uma pessoa e a pessoa não crê que nenhum Espírito, que é o Espírito Santo, caiba dentro de nós? Que ele não vem. A gente sempre se acha indigno. Não é possível, isso, aquilo, até crer. Isso aí é complicado, sim. Pô, como é que Deus vai estar dentro de mim, um cara que só faz coisa errada? Como é que pode isso, né? Mas o Senhor, Ele habita. Aí, se crê no diabo, tem que crer em Deus. É. Todo cara que crê no diabo tem que crer em Deus. Porque como vai crer no diabo e não vai crer no Senhor? Mas acontece que a vida, quem crê no diabo, tem uma vida mais fácil. Quem crê em Deus, a vida é mais difícil. Mas tem muitas pessoas que creem no diabo, creem nesses espíritos, consultam espíritos, Tem. mas creem também em Deus, sabia? Crer. Creem em Deus. Né? Mas escolhe lá Não com a fé na salvação do Filho de Deus, entendeu? Mas sabe que Deus existe. Sabe que existe. Sabe que existe um Deus. Teve um irmão nosso que fez isso. Sabe? É, porque muitos demônios falam, né? Com esse aí eu não posso não, porque esse aí, entendeu? É filho do Altíssimo. Então a pessoa sabe. Saul consultou, né? Saul consultou. Consultou os Consultou o mortos. espírito de Samuel. Consultou. E é interessante, o Samuel veio e falou com ele. É. Deixa eu quieto. Eu ia falando isso aí também, mas... Hoje? É. Irmão, eu tava conversando com a Aline hoje. Eu tava impressionado que numa simples passagem, quanto assunto tem para falar, irmãos. É muito rico. Quanta coisa se tem para extrair. Quanta coisa nós temos para aprender. Que esse tempo não dá. Se a gente fosse tocar em tudo o que essa passagem nos mostra, não teria tempo. Não teria tempo. Eu vou tentar tocar em algumas coisas, mas bem parentéticas, entendeu? Entre parênteses. Porque é uma reunião só para falar em cada ponto, irmãos, disso aqui. Né? Por exemplo, os demônios sabiam. Eles sabem que tem um dia de juízo. Veio aqui nos atormentar antes do tempo. Eles sabem que tem um tempo determinado para o seu julgamento. Já está ajuizado. Eles sabem disso. Pô. E perguntaram para o Senhor. Não chegou a hora ainda não, Senhor. Já foi julgado. Ainda não chegou a minha hora não. Vem aqui antes do tempo. Ainda tem um Isso, tempinho o aqui Senhor ainda. permitiu eles Para chegarem. perturbar os seres humanos. Né? Então eles sabem que existe um julgamento. Eles sabem que tem um tempo determinado. Eles pedem para o Senhor para ir para os porcos. Por que para os porcos? Por que os porcos se precipitaram no mar? É muita coisa, irmãos.
A gente vai tentar um pouquinho, falar um pouquinho disso aí. Por que os porcos? Primeiro eu quero encerrar aqui uma questão do ensinamento, né? Com esse homem, né? Por quê? Porque aquele homem, para chegar no estado que ele chegou, irmãos, não foi de uma hora para outra. Por uma legião tomar conta de um homem, não é por acaso, irmãos. Alguma coisa esse homem tem que ter feito. Ele tem que ter levado uma vida que abriu uma janela para que essa legião o aprisionasse, tomasse conta dele. E nós temos que entender que janela é essa que se abre para que um demônio tome conta de uma pessoa. Porque não foi por acaso, não foi de uma hora para outra. Aquele povo era um povo idólatra. Era um povo gentil. Era um povo que estava em trevas. E eles tinham várias práticas. E aquele homem, ele vivia nos sepulcros. Com certeza, ele no sepulcro ele fazia muita coisa. As pessoas que já mexeram com o espiritismo, já receberam espíritos, elas falam, né? Que no sepulcro as pessoas bebem sangue, entendeu? Comem carne Vísceras. entendeu? Porque esses demônios, eles têm necessidades. Mas eles têm que ter um corpo sendo usado para que essas necessidades sejam satisfeitas. Então aquele homem, ele com certeza vivia uma vida de pecado, de idolatria, de prazeres carnais, para que ele chegasse nesse estado. E tem um irmão que fala que toda a vida que é vivida para os prazeres da carne é uma vida vivida para a comunhão com demônios. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10... Como é que você recebe santo e toma 2 litros de cachaça e não fica bêbado? O demônio fica. É o demônio, é o espírito. 1 Coríntios, capítulo 10, quando Paulo vai falar da mesa do Senhor, versículo 20... 1 Coríntios 10, 20. Fala assim. Vou ler a partir do versículo 19. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então aquele povo era um povo idólatra, que sacrificava a ídolos, mas na verdade, Paulo explica aqui que eles estavam sacrificando a demônios. E Paulo fala que eu não quero que vos torneis associados aos demônios, ou seja, que vocês tenham comunhão com demônios. Então aquele povo era um povo que sacrificava, que idolatrava e que vivia nos prazeres carnais. Vivia no hedonismo. O que é o hedonismo? É viver para os prazeres da carne, da satisfação pessoal, da vida do ego. E isso é uma janela para ser escravizado pelos demônios, irmãos. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós, os cristãos também. Quando nós levamos uma vida de satisfação carnal. Satisfazer prazeres carnais. Porque isso é uma janela onde os demônios podem atuar. Se nós formos lá em Gálatas, irmãos. Capítulo 5 de Gálatas, quando fala das obras da carne. Porque as obras da carne, irmãos, Gálatas 5,19. As obras da carne são os caminhos que os demônios têm para escravizar e aprisionar as pessoas. As obras da carne são os caminhos que os demônios têm para escravizar e aprisionar as pessoas. E eu vou ler aqui para os irmãos, Gálatas 5,19, mas eu vou ler uma versão diferente. Eu vou ler a versão da Bíblia Viva, porque é uma versão que vai nos ajudar a entender essa questão da obra da carne.
Então os irmãos acompanham aí, mas eu vou ler uma versão um pouquinho diferente, tá, irmãos? Aqui fala assim, versículo 19. Entretanto, quando vocês seguirem suas próprias inclinações erradas, suas vidas produzirão os seguintes maus resultados. Olha a tradução, como nos ajuda, né? Vou ler de novo. Entretanto, quando vocês seguirem as suas próprias inclinações erradas, suas vidas produzirão os seguintes maus resultados. Pensamentos impuros, ansiedade pelo prazer carnal, idolatria, feitiçaria, isso é, incentivo à atividade dos demônios, ódio e luta, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, o sentimento de que todo mundo está errado, menos aqueles que são do seu próprio grupinho, e haverá falsa doutrina, inveja, assassinato, embriaguez, divisões ferozes e toda essa espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que leva esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Então preste atenção na tradução, irmãos. Aqueles que seguem suas próprias inclinações erradas, suas vidas produzirão isso, irmãos. Pensamentos impuros, ansiedade pelo prazer carnal, isso tudo são obras da carne, tá? Pensamentos impuros, idolatria, feitiçaria, que é o quê? O incentivo à atividade de demônios. Ódio e luta, ciúme e ira. Isso qualquer um de nós pode sentir. Ira, ciúme, inveja. E foi justamente isso que Saul sentiu. O que Saul sentiu de Davi? Não foi inveja? Então ele abriu uma janela para que os demônios atuassem na vida dele. Por isso ele vivia atormentado pelos demônios. E Davi tinha que ir lá tocar. Por quê? Porque a inveja que cresceu no coração dele, de Davi, foi uma janela aberta. E aí foi só de mal a pior. Saul, né? E no final ele fez o quê? Feitiçaria. Que é o quê? Incentivo à atividade dos demônios. Foi consultar os mortos. Quando ali vem Samuel, aparece a ele como forma de julgamento também a ele. Então é um caminho que nós temos que ter cuidado. Obras da carne. Inclinação. Seguir a própria inclinação errada. E qualquer obra da carne, irmãos. Assassinato. Eu sei que nenhum de nós aqui vai cometer um assassinato, né? Mas podemos assassinar no coração, né? Podemos ter ira do irmão. Então que nós possamos fechar essas janelas, irmãos. Para que não tenhamos nada dispostos para o inimigo. Amém? Discussões e facções, né? Divisões, facções no povo de Deus. É a mesma coisa da prostituição. Se nós tivermos aulas espirituais, nós vemos que as divisões que são causadas são pessoas sendo usadas pelo inimigo. Que dão brecha. Por quê? Porque tem ciúme, tem ira, tem inveja. O inimigo começa a atuar. Aí causa divisão. Facção, contenda entre os irmãos. Como? Malícia, pô. Malícia. Muitos irmãos têm malícia, né? Inveja, bebedice, né? Assim, a idolatria, feitiçaria, inimizade, e aí vai, né? Todos para o Senhor é o mesmo, tem o mesmo peso. Obras da carne. Não tem assim, vamos dizer, a feitiçaria é mais do que o ciúme, O adultério é mais o adultério é mais do que comer a demais. feitiçaria, não, né? Não tô, né? É tudo a mesma A gente começa no patamar, né? Sim. A gente vai se deixando levar por uma coisa, vai indo pra outra. É como droga, né? Tu começa ali no cigarro, depois vai numa ervazinha, papapá, e vai indo, meu. Vai indo, entendeu? Não, mas eu digo assim, aos olhos do Senhor tudo é a mesma coisa, o mesmo erro. Tem o mesmo peso.
Tá tudo enquadrado aí que ela está dizendo. Existe, no Mas meio. eu não sei que é tudo o mesmo peso, não. Não existe pecadinho e pecadão. Não, Não é pecado. Eu não acho que é o mesmo peso, não. Mas tá aqui no mesmo. Mas não é possível. Na mesma Mas você sequência. come um pouco a mais, aí é a mesma coisa que você está fazendo feitiçaria? Não é. A mesma coisa que matar o outro? Não é. Tem alguma coisa aí que eu não estou concordando muito, não. Você não parei de comer mais carbono. Fala logo, comeu um pouco a mais. Eu comia demais, até parei. Ô, Nélio, vixe, não, tem que O comer. pai deles é Me pecadinho persegue. e pecadão. Não deve ser, né? Posso estar enganado, né? Porque eu estou vendo com meus olhos humanos. A glutonaria é pecado de feitiçaria. Glutonaria? De feitiçaria? Não, feitiçaria é o incentivo a práticas demoníacas, A né? glutonaria também é um pecado, é uma obra. Não, é um pecado também, claro. Tá no verso Mas 21. é um pecado, mas, Tá no verso 21. mas você mas não está mexendo com o espírito de demônios. Você sempre está com muita fome, come mais do que deve. Mas Sim. agora, demônio, amigo, é outra mexer com demônio. Eu creio que existe diferença entre pecados. Ah, tá. Também acho. Não, eu creio que existe. Também creio. Não que esses pecados aqui sejam diferentes, mas eu creio que as consequências são diferentes, entendeu? Nesse sentido. Tá certo. Claro, com certeza. As consequências de cada Aí eu concordo, pecado eu são concordo. diferentes. Entendeu? Agora, pecado é pecado. Eu concordo. A obra da carne. E até nisso também há diferença. Porque há pecado que é para morte, mas há pecado que não é para morte. Sim. Cheguei onde eu queria. Então tem digamos, uma gradação, né? Tá certo, eu concordo com isso. Né? Então vamos avançar, que eu não queria parar aqui não, porque tem muita É coisa. necessário esse parênteses Sim, sim. aí, né? Pra esclarecer. Vou continuar comendo no churrasco. Então, irmãos, tenhamos cuidado com as obras da Cara, carne, com os prazeres carnais. Seja o mais simples que seja. Nós temos que fechar todas as janelas. Todas as brechas, amém? concordo. Uma pequena raposinha dentro da fruta toda minha, né? Porque uma questão do outro. Eu acho que eu não vou conseguir entrar na próxima passagem do paralítico. Eu acho que eu vou encerrar por aqui mesmo. Quarta-feira eu continuo. Sim. Isso não tem muito- E porque eu queria entrar em outro assunto aqui, irmãos. Um assunto um pouquinho mais, digamos que polêmico, um pouquinho mais controverso, ou um pouquinho mais especulativo, né? Vamos botar assim. Porque os demônios, irmãos, eles não são seres mitológicos. Eles são seres reais e são seres malignos. Não são mitos. Não são mitos. O irmão A.T. Robertson, ele fala o seguinte: Jesus trata os demônios como seres reais e separa a existência deles da personalidade humana. Então, quem são os demônios? Quem são os espíritos imundos? São os anjos caídos? Será que os anjos caídos são os demônios? Ou não? Aquela terça parte. Será que aquela terça parte que caiu com Satanás, eles são os demônios? Eu acho que sim. Eu creio que sim. De onde é que apareceu esse demônio? É uma questão que a gente Não brota. tem que conhecer essas questões profundas da palavra, né? Para que nós caminhemos para uma maturidade. Sabemos com quem nós estamos lidando. Porque um anjo caído, irmãos, ele não tem necessidade de tomar um corpo de ninguém. Então o anjo caído é uma coisa e o espírito imundo é outra coisa. Demônio é outra coisa. Deus obedece ao Deus caído. Agora, quem são os demônios? Antes disso, vamos pegar uma base bíblica, né? Pra gente ter uma base bíblica daquilo que a gente está falando. Lá em Atos, capítulo 23. Quem escreveu Atos foi Lucas. Alto dos apóstolos. Lucas, usado pelo Espírito, escreveu Atos dos Apóstolos. 23. Quando Pedro está sendo julgado no Sinédrio. Lucas escreve assim, ó. Atos 23. Vou ler a partir do versículo 1. Paulo, né? Está sendo julgado pelo Senhor. Sim. Versículo 3. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me, segundo a lei.
e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele era sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou. Olha o que Paulo falou, irmãos. E Lucas registrou pelo Espírito Santo: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Por quê? Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então aqui Lucas faz a diferença de anjo para espírito. Sim. Espírito imundo, demônio. Então anjo é uma coisa e espírito é outra. Agora, de onde vêm os espíritos imundos? Os anjos caídos nós sabemos, né? A terça parte dos anjos seguiu Satanás, foi expulsa do céu. Esses são os anjos caídos. Agora, os espíritos imundos, irmãos. Quem são esses espíritos imundos? Que tem necessidade de entrar no corpo de uma pessoa. Mas esses anjos caídos, eles ficam onde? Junto com Satanás? A gente leu lá em... Foi onde que a gente leu? Foi em Efésios 6? Sim. Nossa luta, né, não contra a carne, nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, nas regiões celestiais. O local de habitação dos anjos caídos são as regiões celestiais. Da maldade. Da maldade. E o crente nas regiões celestiais. Eles atuam na terra, mas eles habitam nas regiões celestiais. Até aí, tranquilo? Tranquilo. Agora os espíritos imundos, quem são? Os demônios. Os eruditos, os irmãos que estudam, os irmãos que se aprofundam na palavra, como o irmão Lang, o irmão G.H. Pember, o irmão Diné Francesco, o irmão Daniel de Queiroz, eles falam o seguinte: lá em Gênesis 6, o que aconteceu em Gênesis 6? Os anjos caídos viram as filhas dos homens, desejaram elas, coabitaram com elas e geraram os nefilins, que eram os gigantes. Mas não foi só isso, irmãos. Nessa época, houve uma mistura genética. Houve muita mistura nessa época, feita pelos anjos. Então nós vemos, assim, muitas vezes na mitologia grega, alguma coisa lá que eles falam, tipo o Minotauro, o Centauro, que é o quê? Que é metade cavalo, metade homem. O Minotauro, metade boi, metade homem. A gente vê essas coisas assim, acha estranho, né? Pô, mitologia grega. Mas há um fundo de verdade nessas coisas, irmãos. Porque houve uma mistura genética naquela época antediluviana, antes do dilúvio. Por isso que o Senhor teve que vir com o dilúvio para acabar com toda aquela raça que estava misturada, para que sobrasse somente os seres puros criados por Deus. Porque quando fala que Noé era íntegro e justo, por que ele vai repetir 2 vezes? Íntegro e justo. Se ele era justo, ele era íntegro, né? Essa palavra íntegro, que é usada lá em Gênesis para falar de Moisés, de Noé, ele era íntegro e justo. Essa palavra íntegro quer dizer que ele não era misturado. Não houve mistura genética em Noé. Enquanto que no resto da humanidade havia essa mistura. Porque os anjos tomaram mulheres e geraram gigantes. E esses gigantes tomaram mulheres também. E foi havendo uma mistura. E com animais também. Não foi do nada, irmãos, que o Senhor teve que acabar com a raça humana inteira. Não foi por nada. Não foi por causa só de pecado. Não foi só por causa de promiscuidade.
de relações sexuais. Não foi por causa disso só. Mas houve uma experiência genética naquela época. E havia uma situação que o homem se deitava com animais, tanto a lei proíbe. Sim. Né? Deus fez tudo proibir. E isso gera uma mistura genética. É. O ser que é gerado dali já não é mais um ser íntegro, puro. Como não era íntegro, era puro. Por isso que o Senhor preservou ele e preservou também os animais, a família, né? E os animais, um casal de cada espécie, que não havia sido misturado. E também há irmãos que falam que essa mistura genética gerou os dinossauros, né? Irmãos, isso aqui tudo é como aquele assunto que nós falamos na reunião de sábado. Que é um assunto da onde que é o paraíso, se está no Hades, se está no terceiro céu. Não é uma coisa que está definitiva. Pá, é isso aqui. Mas são estudiosos, eruditos da palavra que topam nesses assuntos. Então, como houve essa mistura, o Senhor teve que vir com o dilúvio, acabar com toda aquela raça, para preservar somente a genética pura que o Senhor tinha criado, do homem e dos animais. Agora, os anjos caídos se misturaram com mulheres, geraram os nefilins. Os nefilins, que os anjos caídos também são chamados de nefilins, e os seus primeiros descendentes também são chamados de nefilins. Agora, os descendentes dos nefilins são chamados de refaíns. E esses, quando morreram, que não tinham uma genética pura, o que aconteceu com eles? Como eles não tinham uma genética pura, o espírito desses seres ficou vagando por aí, irmãos. E eles, como tinham corpos biológicos, eles não eram anjos, que eram espirituais somente. Eles tinham corpos biológicos, mas foram desencarnados. Eles eram metade humanos e metade anjos. Sim, era uma mistura. Aí a gente vê na mitologia grega, os semideuses. Vem daí, irmãos, essa mitologia, entendeu? Tem algo de verdade, não é tudo verdade, porque a mitologia grega é a versão dos demônios. Então nós temos que ir para a Bíblia com esse conhecimento para saber o que a Bíblia diz. E a Bíblia fala dessas questões. Fala dessa mistura. O que a mitologia grega chama de semideuses. Hércules, que era um semideus, mistura de Deus, Zeus com mulheres, entendeu? Aí gerou os semideuses. Tem algo de verdade, não é tudo verdade. Eles representam na mitologia Zeus como o próprio Deus. É o Deus dos deuses. Só que tem Deus para tudo. Poseidon. Sim. Tem Deus para tudo. E na verdade esses deuses da mitologia grega são anjos caídos. Esses são os anjos caídos, que geraram os semideuses, que nós sabemos que são os demônios, esses espíritos, esse ser mesclado. Mas esse ser mesclado, ele tinha um corpo. E quando ele morre, ele é desencarnado. Mas ele sempre está buscando um corpo para habitar. Daí surgiram os espíritos, que vem nessa tese também. Sim. Diferente do que a gente está entendendo. Né? Diferente. A gente sabe que é demônio, sabe que é espírito imundo. Eles ficam buscando o corpo para habitar. Mas eles também tinham um espírito. No Daí caso, surgiu os demônios. Eles também. Sim. Que incorpora hoje as pessoas. Que incorpora. Eles E também, que é usado por Satanás. Que não é anjo caído, né? Eles E quando que não é morreram, ficaram no espírito também. Sim. E esses espíritos habitam aonde? Vamos lá em Mateus capítulo 12. Mas, só para não deixar passar, os dinossauros surgiram quando? Antes do dilúvio. Antes do dilúvio. Nessa mistura aí, entendeu? Que houve uma mescla. Os animais tudo. Morreram. Não entraram na arca porque tinham genética pura, entendeu? Era do gelo. E você observa também que na Bíblia diz que um anjo apareceu, mas nunca incorporou ninguém. O anjo nunca incorpora. O anjo nunca entra em ninguém. Quando fala que na passagem que fala que Ele é só espírito. Satanás entrou em Judas. Não fala lá? E Satanás entrou em Judas. Mas essa palavra entrou, se a gente for para o grego, para o original grego, fala que tomou o pensamento, entendeu? Ele influencia no pensamento. Mas ele não incorpora numa pessoa. Imagina Satanás incorporando em uma pessoa. Né? Não, no caso dos demoniados, ele entrou mesmo, né? Satanás não. Demônio. Quem entra é o espírito imundo, é demônio. Entendeu? Mateus capítulo 12, irmãos.
Vê que é muito assunto, A né? cara da Tereza tá olhando, a cara da Tereza. É muito assunto, O né? assunto é bom, o assunto é bom. É cavar, tem que cavar. Não tem que ficar só na superfície, não. Essa noite eu não vou nem dormir. Eu fiquei sem dormir uma noite por causa disso. Né, eu vou dizer uma coisa pra você. Fiquei Tem o maior prazer de pensando, sai aprender. daqui. Agora fechar lá e deu calor. Eu Eu gosto de falava, aprender. gente, como é que pode, né, mãe? Ficou eu e mais comigo pensando. Aí eu fui ver vídeo, as coisas, fui ler. Aí eu falei, tem diferença, meu? Eu tenho que descobrir qual é a diferença aqui. Anjo caído, demônio, né, mãe? Eu fiquei doidinha. Agora eu já me liguei numa coisa que eu não sabia. Mateus capítulo 12, versículo 43. Alguém pode ler? 43 até o 45. 43. É. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Então aqui o Senhor fala de espíritos imundos. Que quando sai do homem, ou seja, estava habitando no homem, estava incorporado. Quando ele sai do homem, ele vai para onde? Anda por lugares áridos. Essa é a habitação dos espíritos imundos. Os lugares áridos. Lugares desérticos, entendeu? E não só isso. O mar também é habitação de espíritos imundos. O abismo também, as regiões abissais, também é lugar de habitação de espírito imundo. Por isso que Jonas fala que ele orou, clamou das profundezas do inferno. Fala do fundo do mar. Aí já é uma outra questão. Aí imagina, né? Porque Jonas é o seguinte. Jonas ele foi engolido por uma baleia. Ele ficou 3 dias no ventre da baleia, certo? Ou peixe. A Bíblia não É, do diz peixe. baleia. Não, do peixe. Tá bom, tudo bem. Baleia de estragar, quem Me perdoa, foi do peixe. Amém. Peixe grande. Olha um peixe grande, baleia. Foi engolido. Foi engolido por um animal marinho, né? Essa noite eu não Acabou vou das nem profundezas do inferno. Um monte de marinho. dormir. Muitos creem que Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, certo? No ventre do peixe, certo? Mas muitos creem que Jonas ficou 3 dias Preso. dentro do ventre do peixe, vivo. Certo? É vivo? Mas eu creio que ele não estava vivo no ventre da baleia. Ele estava morto. E a alma dele foi pro Hades. E do Hades ele clamou. Do inferno, porque ele fala assim mesmo. É, o Hades, no caso, não é inferno. O Hades é lugar de mortos. Ele morreu e ressuscitou. Morreu e ressuscitou quando o peixe vomitou ele na praia. Por isso que o Senhor diz, nenhum sinal será dado A não ser de Jonas. Agora, de Jonas. Porque Jesus morreu? Não ficou 3 dias no Hades? Tipifica Cristo, né? Hã? Tá tipificando Cristo. Tá tipificando Morreu. Cristo. por isso Ele não estava vivo dentro do peixe. Ele estava morto. Mesmo porque geneticamente é impossível você resistir 3 dias dentro da barriga de um peixe, digamos, da baleia, do peixe. Você não consegue, porque o peixe ele está sempre comendo algas, comendo coisa, engolindo água e não sei o que. Você tá todo enrolado Mas de alma fica até ali. na- Como ele vai ficar 3 dias ali? Não tem como. Então ele clama do Hades porque ele estava morto. A alma dele foi pro Hades. isso aí. Entendeu? Só fechar esse parênteses aqui, Eu por via isso favor. aí, ficava, Eu também. entendeu? Agora tem muita Não abafou. que clamava do Não, eu acreditava, sabe por quê? Clamava Porque para Deus nada é impossível, né? Sim. Então, Sim, mas ele estava numa nunca disciplina. pensei dessa forma. Ele Entende? não estava no livramento de Deus como o Sadraque, Mesaque e Abednego na É. fornalha. Ele estava na Ele disciplina. estava fugindo do Ele Senhor. era rebelde. É uma disciplina. Ele está sendo disciplinado no Hades. Na fornalha o Senhor guardou eles lá. Essa palavra Né? eu gravei muito. Mas já na barriga do peixe, Jonas tinha que passar por aquela provação. Porque ele estava fugindo do Senhor. Aí ele clamou lá do inferno. Tem um louvor desse, falando disso. Toda essa passagem, verso por verso, domingo eu vou ver se eu lembro o canto. Do Jonas. Então toca Agora o Jonas- violão. Toca violão também. Ué, tem que treinar um Mike parou. Ali, A ó. Célia falou que você sabe cada louvor. Ela tá tocando ela? Tá treinando. Eu tô na aula, mas eu não tô tocando ainda não. Daqui a pouco eu Da hora. Se Deus quiser. Então, voltando aqui, retomando, irmãos. Glória. Os espíritos imundos eles andam por lugares áridos, desérticos. Mas eles querem um corpo, porque eles têm necessidade. Eles foram desincorporados. Eles tinham um corpo biológico. Então eles estão sempre buscando um corpo para encarnar.
Então, quando eles saem do corpo, eles vão para lugares áridos. É um dos lugares da habitação desses espíritos imundos. Jó, capítulo 26. Ele também fala disso. Jó 26. Versículo 5. A coisa é séria. Jó 26, 5. Jó 26, 5. Eu passei uma noite pensando muito nisso aí. 26. Agora o Michael já esclareceu, Sim. mas eu tava cheio de dúvida. 26,5. Ele fala assim: a alma dos mortos treme debaixo das águas com seus habitantes. Quando ele fala alma dos mortos, essa palavra no hebraico é refaim. Os refaíns tremem debaixo das águas com seus habitantes. Que são demônios. O além está desnudo perante ele, e não há coberta para o abismo. Ele traduziu aqui como alma dos mortos. Isso confunde muito no entendimento, né? Porque não é alma dos mortos, como se fosse um ser humano. São os refaíns. A palavra hebraica é refaim. E quem são os refaíns? São os descendentes dos nefilins, que foram gerados pela mistura dos anjos caídos com as mulheres e com os animais. Toda aquela mescla lá, entendeu? Dizem que Golias. Golias era uma mescla. Descendente. Todos Era uma os mescla. gigantes- Todos os gigantes eram. Mas isso que eu não entendi, olha só. Todos os Golias gigantes. ele era descendente. Beleza. Mas e o dilúvio? Teve o dilúvio e acabou Tem com mistério tudo, aí, mano. né? Tem mistério. Tem mistério. Tem. Por quê? Porque o dilúvio encerrou com tudo, foi o julgamento. Mas ainda depois do dilúvio, houve anjo caído que ainda tomou mulheres. Porque havia gigantes depois. E esses anjos tiveram que ser encerrados em prisão. Esses estão Porque encerrados. se deixarem soltos, eles fazem. Entendeu? Esses não estão andando por aí, estão encerrados. Eles foram encerrados. A prisão no abismo, no fundo do mar. Sim. Por isso que depois do dilúvio ainda havia gigantes. Como Golias. Como outros que Davi também matou, né? E também teve Mas como que eles nos surgiram espias. depois do dilúvio? Também dos anjos caídos. Eles Pô. fizeram a mesma Novamente. coisa Novamente caiu. Novamente. Quando eles foram para a Terra Prometida, tinha um lugar lá que só tinha Eles gigantes. caíram, então nas regiões celestiais da maldade. É, eles Aí entraram começou as a mulheres de maldição novo. Mas esses que desobedeceram, tomaram mulheres novamente, o Senhor teve que encerrar eles em prisão, entendeu? Não são esses que estão presos. Estão presos, são esses que estão presos. Mas que um dia vai ser solto, não é isso? E isso está escrito aonde também? Está escrito lá, não em Judas, mas Judas cita o livro de Enoque, o profeta Enoque. E se nós formos pegar o livro de Enoque, capítulo 15 do livro de Enoque, nós vamos ver toda essa história lá, irmãos. E o livro de Enoque não é um livro inspirado, mas a Bíblia faz referência a ele. Judas faz referência a ele. Então nós vemos que lá em Enoque, se os irmãos tiverem oportunidade de ler, alguém quer ler o livro de Enoque? Alguém tem essa curiosidade? Eu já li. Eu vou tentar disponibilizar para os irmãos. Michael, também teve lá em Sodoma e Gomorra, né? Os homens queriam ter relação com os anjos que apareceram. É, lembra desse na casa episódio? do Ló. É verdade. Sodoma e Gomorra? Aqueles anjos que foram livrar Ló? O problema continua, entendeu? Continuou. Oi. Aqueles homens quiseram tomar aqueles anjos, Bem, mano. mas de que jeito? Sexualmente falando. Homem com homem. Mas aqueles anjos não eram anjos caídos. Eram anjos do Senhor. Então, claro que não. Ali. Mas você vê que já tinha essa prática É. e Jó sabia que tinha, porque ele falou que tem duas filhas. É. Virgem é que eu dou pra vocês. Mas fica Saiu sério, os caras lá de fora, os né? caras sabiam que os dois eram anjos? Mas viram dois homens bonitos. Ele virou algo diferenciado, entendeu? É. Algo diferenciado ali. Aquele negócio ali, Chamava Os dois são atenção. altos, né? Chamava atenção de alguma forma. de alguma forma, chamava atenção, entendeu? Eles quiseram conhecer. Deixa a gente conhecer esses homens. Conhecer naquele E sentido, né? mesmo cego, né, cara? Mesmo cego ainda continuavam querendo entrada na É. cara. Estão obstinados ali. Então, irmãos, concluindo essa explicação, aqui em Jó fala que os refaíns tremem debaixo das águas com seus habitantes. Então, um outro lugar de habitação desses seres, desses espíritos imundos, é no mar e no abismo, nas regiões abissais. Agora a gente entende por quê. Que
que aquele gadareno, endemoniado, aqueles espíritos que estavam nele, pediram para o Senhor entrar nos porcos e os porcos se precipitaram no mar. Que é o lugar de habitação deles também, entendeu? Então eles foram para o mar. Então a gente entende, assim, Eles mesmo precipitaram os porcos para cair. eles precipitaram, não foram os porcos que precipitaram os espíritos imundos. Foram os espíritos imundos que precipitaram os porcos. Tem gente que fala que foi o contrário, mas não foi. E o Senhor permitiu que isso acontecesse. Imagina, 2.000, no mínimo, né? Demônios, espíritos imundos, e o Senhor de frente para eles ali. Eles tremeram diante do Senhor. Para nós vermos o poder que nosso Senhor tem, né? Até sobre espíritos imundos. E Ele nos dá esse poder, irmãos. Ele concede a cada um dos seus filhos esse poder. Tanto é que quando os discípulos conseguiram expulsar demônios, eles voltaram alegres. Senhor, até os espíritos imundos se submetem a nós no seu nome. Então o Senhor dá poder para que esses espíritos imundos, demônios, que não são os caídos, eles estão em outro patamar. Estão em outro patamar, mas são usados por Satanás também. São usados por Satanás também. Eu aprendi. Satanás usa os espíritos imundos para aprisionar. Acho que é ele que dirige eles. Sim. E na próxima oportunidade, nós vamos ver na questão da cura do paralítico, que antes do Senhor curar o paralítico, ele faz o quê? Ele perdoa os seus pecados. Primeiro ele perdoa, depois ele cura os paralíticos. Nós vamos ver o porquê que o Senhor perguntou o nome daqueles espíritos, legião. Porque essa era uma prática judaica. Porque no judaísmo, os judeus também faziam exorcismo. Eles faziam exorcismo. Mas eles tinham um ritual. E uma das coisas que eles tinham que fazer é entrevistar o demônio. Para que eles pudessem expulsar o demônio, eles tinham que saber o nome do demônio. Se eles não soubessem o nome do demônio, eles não conseguiam expulsar. A gente vê por que Macedo vai lá e os discípulos dele fazem a entrevista, perguntam o nome, quem é, de onde vem. Porque essa é uma prática antiga. Os judeus faziam isso. Os fariseus faziam isso. Era uma prática que eles seguiam. E se o Senhor permitir, na próxima oportunidade, nós vamos tocar um pouco mais nesse assunto. Entrando já na cura do paralítico, no perdão dos seus pecados. E por que ali, quando o Senhor cura o paralítico, tinha fariseus, tinha doutores da lei, vindos de Jerusalém. O porquê que tinha ali fariseus e doutores da lei. Amém? Então, vamos encerrar por